Olá, meus amigos. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos continuar o estudo do livro Boa Nova, com um capítulo muito lindo que fala sobre Maria. Mas antes da gente iniciar essa análise, vamos lembrar das atividades materiais da Casa do Caminho que precisam do nosso auxílio, que são as campanhas do quilo, do leite, a campanha de Natal para as bolsas natalinas que está acontecendo e pode ser ajudada o ano inteiro, e também a campanha de Natal para o trabalho de rua, que é um trabalho muito importante, com pessoas que não têm acesso a quase nada. Então, é imprescindível que a gente mantenha esse auxílio. Nós todos sabemos que nem todo mundo pode ajudar de forma material, com doações de itens ou dinheiro, mas a compartilhar os posters que são colocados nos grupos, falar com seus amigos, enfim, já ajuda muito. Então, vamos mentalizar em Deus, em Jesus, em Maria de Nazaré, nas nossos amigos espirituais, agradecer por essa oportunidade, por esse estudo, por essa mensagem tão bonita que a gente vai ler, e pedir permissão para fazer essa leitura, e também pedir que eles continuem abençoando o trabalho da Casa do Caminho e abençoando a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Eu acho esse capítulo muito lindo pela mensagem inteira dele, porque falar de Maria é uma coisa, né, muito emocionante, mas principalmente porque ele começa mostrando a humanidade de Maria. A gente costuma ver os santos, né, beatificados ali no altar, canonizados, e esquece que eles foram pessoas, espíritos encarnados e que passaram por diversos problemas, todas as questões que a gente passa por estarem na matéria. E com Maria não foi diferente, porque antes dela ser essa mãe santíssima que a gente imagina, que a gente tem a idealização, ela foi uma jovem mãe que gerou um filho e criou ele com muito amor e acabou por vê-lo crucificado. E é assim que se inicia o capítulo 30, falando desses sentimentos, dessa mistura de sentimentos dela, e que em determinado momento ela se questiona: que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não vira crescer de sentimentos imaculados sob o calor do seu coração? Desde os mais tenros anos, quando conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes. E aí depois, né, ela viu todo o trabalho de Jesus, o empenho dele em propagar a mensagem do Evangelho e propagar a mensagem de Deus, e terminar assistindo aquela cena tão triste e violenta, deve ter sido um baque muito grande, né? Para qualquer mãe, perder um filho é uma tristeza. Imagina de uma forma tão violenta como essa. Mas, ao mesmo tempo que ela era humana e estava ali cheia de questionamentos, ela também tinha noção da vida futura, ela tinha noção da justiça e do amor de Deus. Então, ela estava aberta para que os amigos espirituais pudessem confortá-la. E aí, ela escuta uma voz amiga que lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na sua escrava a vontade do Senhor. Quantos de nós pode dizer que teve esse pensamento, essa noção de que tudo está no plano de Deus e que nós somos apenas
estamos aqui apenas para cumprir esse plano e que a gente precisa entender, né, e aceitar essas vicissitudes. Quantos de nós sofremos com tanta resignação assim, mesmo diante de situações muito menos graves do que a que Maria estava passando? E lendo esse livro, né, principalmente esse início, fiquei pensando muito nas mães que perdem seus filhos dessa forma violenta, como a gente vê diariamente nos noticiários. E quem sou eu? Não estou aqui para julgar ninguém, pelo amor de Deus. Cada um sofre da sua maneira, consegue sofrer assim, mas será que eu teria a resignação de Maria e de muitas dessas mães? Não sei se eu teria tanta força espiritual e moral. E aí, novamente, amparada pela espiritualidade, com certeza, né? Ela consegue encontrar, na verdade, João, o evangelista, consegue encontrá-la. E os dois, angustiados, são avistados por Jesus. E ele, maravilhoso, entendendo todo o plano e sabendo que ele desencarnaria ali e que Maria precisaria daquele suporte e alicerce, falou para os dois: Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse: Filho, eis aí tua mãe. Ele sabia que um precisaria do outro, que um auxiliaria o outro, e explicou para eles naquele momento tão difícil, com palavras tão simples, que eles teriam um ao outro e teriam um no outro um apoio, uma amizade, uma fraternidade, um amor fraterno e maternal. Após o desencarne de Jesus, Maria foi viver na Bataneia com seus familiares. E, pelo que eu entendi do livro, ela ficava mais reclusa com a vida familiar, não tinha mais aquela atuação, né, na divulgação do evangelho, e não tinha mais tanto contato com os discípulos, mas ela ficava sabendo notícias, né? Algumas que a entristeciam muito, porque a memória do Cristo estava se transformando numa discussão, trazendo amarguras, trazendo violência, e isso para ela era muito sofrido, né? Imagino que seria como passar novamente pela morte, pelo desencarne de Jesus, porque não bastava eliminar a figura material, mas era preciso também acabar com a figura moral, né? E com isso violentando os discípulos, violentando os cristãos. E Maria, naquele momento, né, sem muito propósito, foi se amargurando com aquele sentimento. Amargurando não, mas se entristecendo com aquilo. E um dia João apareceu para visitá-la e convidou para que ela fosse morar com ele em Éfeso, cumprindo ali aquela missão, ou melhor, aquele presente que Jesus tinha dado para ele e para ela, de que eles vivessem como mãe e filho, auxiliando um ao outro e auxiliando aqueles todos que buscavam a mensagem do Cristo. Agora, entra uma fase da história resumida, né, de Maria, que eu acho muito legal e interessante, que é uma mudança no astral, no ânimo, né, na aura de Maria, que passou por uma situação de grande violência e traumatizante. Depois ficou um pouquinho reclusa. E aí, com a ida dela para Éfeso morar com o João, ela começou a voltar a ter contato com os discípulos de Cristo, né, com os cristãos. E aí, Humberto de Campos explica aqui, né? A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes.
Maria falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Então, toda aquela vida que ela teve com Jesus, vendo como ele tratava as pessoas, e ela entendeu que a melhor forma de manter Jesus vivo era continuar fazendo o que Jesus nos ensinou, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. E aí, desse cuidado maternal que ela tinha com as pessoas que a procuravam, ela passou a ser chamada de Mãe Santíssima. E aquela devoção, ela era uma mulher, um espírito elevado, humilde, mas aquecia o coração dela, né? O título de maternidade fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Diariamente, acorriam os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas, enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção de seu caminho. Então, na verdade, Maria reencontrou seu propósito, reencontrou aquilo que fazia ela feliz, ela voltou a se sentir útil, ela voltou a se sentir mãe, ela voltou a dispor aquele amor que ela tinha no coração dela, no espírito dela para as outras pessoas. E isso fez com que a vida dela se iluminasse novamente. Essa é a sensação que eu tenho ao longo da leitura, né, do texto. Eu acho que não fica expressamente escrito isso, mas para mim foi a sensação que eu tive. E ela vai passando o tempo ali, e envelhece, e envelhece com uma alegria. Apesar da saudade, ela não tinha mais aquela tristeza melancólica de antes, porque ela sentia a presença de Cristo. E essa vida bem vivida, né, pregando o evangelho ativamente, um dia ela sentada, observando o horizonte, ela começou a desencarnar. E Jesus foi buscá-la, buscar o seu espírito. Ela ficou tão impactada com aquilo, que com tanto amor no coração por Jesus estar ali buscando ela. E ele diz: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E o texto continua, ela é conduzida por espíritos angelicais, e tem um momento que ela escuta os cânticos dos cristãos presos, e ela para ouvir aquilo e abençoar a eles. E eu não sei se eu fiz jus a esse livro, a esse capítulo, porque eu não consigo encontrar palavras para expressar o que é Maria. Todos nós, em algum momento, vamos perder alguém. Perder, né? A gente sabe que a gente ainda vai encontrar essa pessoa novamente, mas que a gente perdeu o contato físico, material. E os questionamentos, as dúvidas, os porquês são recorrentes. E realmente é muito fácil a gente se perder na angústia, no sofrimento, e se perder também no dia a dia, esquecer do que realmente importa. Mas, falando por mim, graças a Deus, eu encontrei a Casa do Caminho antes de passar por uma grande perda, e foi ela que me manteve durante o duro processo e depois disso. E
o que Maria experimentou, longe de me comparar com Maria, eu acho que é muito do que eu experimento toda vez que eu vou à Casa do Caminho, toda vez que eu trabalho em prol da Casa do Caminho, do trabalho da espiritualidade amiga. É um conforto, é esquecer do egoísmo, esquecer de mim, esquecer dos meus problemas e pensar no próximo. E é isso que cura a gente. Assim, pra mim, né? Eu acho que é isso que nos cura. Maria na minha cabeça, ela é um espírito inimaginável. É assim, fora do padrão. Mas quantas Marias nós temos por aí, né? Quantas pessoas, quantas mulheres e homens que perdem seus filhos e se dedicam à obra de Deus. Eu acho que esse capítulo, assim como esse livro todo, né, é um grande exemplo de como a gente deve viver e lidar com as coisas, mas esse deve ser porque é uma perda muito visceral, né, a de um filho. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que eu tenha conseguido transmitir alguma mensagem relevante. E desejo a todos um Feliz Natal, de muita paz, luz, saúde, e que nos vejamos na Casa do Caminho sempre. Agora vamos mentalizar em Deus novamente, em Jesus, em Maria de Nazaré, e agradecer por essa mensagem abençoada, por esse exemplo de vida, de resignação ativa, de resignação, de não se entregar, de aceitar o plano de Deus mesmo sem compreender e persistir. Que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus.